Olá, mais uma vez bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo. Constituição de 88 é o tema de nossa aula. Nós chegamos ao artigo 5º, inciso 25, que trata da requisição administrativa. Estamos analisando os incisos que tratam do direito de propriedade e chegamos à requisição administrativa. Vamos à leitura do inciso. Inciso 25 do artigo 5º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Dica de prova, letra da lei. Esse inciso é cobrado na letra da lei. Vou passar mais uma dica no final do vídeo. Fique aí, não saia. Vou passar dicas importantes para você, mas no final do vídeo, o que é bem cobrado e não está aqui descrito no inciso. Bom, a chamada requisição administrativa nada mais é que a possibilidade do governo utilizar a propriedade particular em caso de necessidade iminente. Simples assim. Isso decorre, por exemplo, de algum risco público que pode colocar em perigo a comunidade ou até mesmo uma pessoa. Também naqueles casos de calamidade, ou guerra, epidemia, inundação, enfim, tem uma série de situações em que pode haver o iminente perigo público. Interessante você gravar para a sua prova os requisitos. E quais são eles? Iminente perigo público é o primeiro requisito. Quando é que o Estado pode requisitar a propriedade particular? Em caso de iminente perigo público. Vou dar aqui para você dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de filmes. E você sempre viu aí na tela dos cinemas, bem verdade, que particularmente aqui no Brasil eu nunca vi um caso desse. Pelo menos eu não vi, tá? Não quer dizer que não tenha acontecido, que não aconteça. É aquela famosa cena do cinema em que um policial sem carro vai perseguir o bandido e pega ali um carro de particular para fazer aquela perseguição. Esse é o exemplo que mais se destaca desse inciso, mas vou falar outro para você. Suponhamos que em determinada casa, devido às chuvas, haja um desmoronamento e fiquem ali pessoas presas naquela residência e não têm acesso algum, a não ser por uma casa da frente que não foi afetada pelo desastre. Pode a autoridade competente, o bombeiro, ali precisar utilizar aquela casa da frente para chegar até as pessoas que estão soterradas atrás. Nesse particular, pode a autoridade requisitar essa residência. E suponhamos que para chegar até lá atrás, na residência que foi afetada, precise quebrar uma janela. O bombeiro precisa ali quebrar uma janela para acessar as pessoas que estão presas, soterradas ali atrás. Nesse caso, você pode visualizar a requisição administrativa de um bem imóvel, um bem particular. Nesses casos, então, a autoridade precisa ser competente. Isso quer dizer, no exemplo do carro particular, precisa ser um policial. No caso da propriedade, pode ser a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, enfim, uma autoridade competente. E essa autoridade poderá usar da propriedade particular, ou seja, bem particular, móveis, imóveis ou também serviços. Lembremos dos hospitais particulares. Em caso de calamidade pública, um grande desastre, uma bomba explodiu no Maracanã. Os hospitais públicos não são suficientes ali para atender todos aqueles que foram feridos. Pode a autoridade pública requisitar um hospital particular, requisitar os serviços de um hospital particular? Pode sim, com base no artigo 5º, inciso 25. Então, bens móveis, lembre-se do carro, bens imóveis, lembre-se da casa, serviços, por exemplo, os hospitais particulares. Assegurado ao proprietário indenização ulterior. Grave isso para a sua prova. A indenização é ulterior, é posterior. Primeiro resolve o problema, primeiro resolve a urgência, o iminente perigo público. Se houver dano, pode então o particular requerer a indenização pelos danos ali causados, tá? Se houver dano, a questão da sua prova está com base nesses detalhes. Indenização ulterior, se houver dano, propriedade particular,
bens móveis, imóveis, serviços, iminente perigo público. Então eu fiz um quadrinho aqui para facilitar para você. Iminente perigo público, autoridade competente, propriedade particular, indenização ulterior, se houver dano. Agora, a dica da sua prova, a dica do inciso. O que é cobrado e muitas das vezes não é visualizado na leitura do inciso. A questão que vai diferenciar a sua nota da nota do seu concorrente, a ocupação temporária. Coloquei bem grandão aí para você gravar e acertar no dia da sua prova. Ocupação temporária. Enquanto houver a calamidade, enquanto estiver acontecendo a enchente, enquanto estiver acontecendo a guerra, enquanto estiver acontecendo o incêndio, acabou o incêndio, acabou a enchente, acabou a guerra, as vítimas do acidente lá da bomba do Maracanã, ocupação temporária. Acabado isso, o imóvel precisa ser desocupado, o móvel precisa ser desocupado, a propriedade precisa ser devolvida. O direito de propriedade não é absoluto, ele é relativo, ele pode ser relativizado. Tem aqui o inciso da Constituição que trata dessa relativização. Agora, a ocupação é temporária. Dica para a sua prova. Você não vai errar essa questão, pois você assistiu esse vídeo. Na próxima aula, artigo 5º, inciso 26, empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.